Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola em Casa. É um prazer estar com você. Meu nome é Suzana Farias, eu sou professora de matemática e te dou boas-vindas. Sejam bem-vindos, te estimulo a cada dia mais aumentar o teu conhecimento. É muito importante. O conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você. Você adquire e você divide. E quando você divide, ele nunca acaba. E aí, quando eu falo de dividir, eu falo sem querer na nossa disciplina. É uma disciplina maravilhosa. Amor, carinho, conhecimento. A gente sempre tem. Dá, divide e ele nunca acaba. Veja, coisa maravilhosa. Para a nossa aula de hoje, nós vamos aprender, não vai ser divisão, mas vai ser sobre polígonos. E aí, é a nossa aula número 10, da aula de geometria, e a gente vai compreender sobre polígonos. No nosso dia a dia, o polígono está lá, aparece, mas a gente às vezes não sabe que ele tem esse nome. É uma ciência, a matemática, e essa matemática faz parte do nosso dia a dia, desde que o mundo é mundo. Todos os cálculos, a música é matemática também, e aí os ritmos, né, os acordes, as notas musicais representam matemática para a gente, e graças a Deus por isso. E aí vamos lá aprender um pouquinho sobre polígonos. Hoje, na nossa aula, o que nós vamos aprender é a perceber elementos, né, geométricos no nosso dia a dia. Nós vamos também discriminar, né? Aprender a discriminar direitinho linhas, ângulos, lados e face, e a nomear os polígonos de acordo com o número de lados. Para isso, hoje, Chaminézinho está segurando aqui para a gente um brinquedinho maravilhoso, né? Fofinho, que a gente usa muito aí no dia a dia das crianças, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, dos nossos filhos, primos, né? Então, muitas vezes a gente está o dia a dia vivendo com as formas geométricas, né? Com o polígono, com os sólidos geométricos, e nem percebe, como por exemplo uma bola, né? Mas hoje a gente vai ficar aqui com esse dadinho aqui, né? Com esse cubo, e a gente vai entender sobre polígonos. E no nosso dia a dia, nós vamos aprender a compreender o que é linha, ângulos, lados e face. Vamos lá. Polígonos são figuras geométricas inteiramente formadas por lados. Entende? Então, ela é uma figura geométrica que ela tem lados. Certo? Vamos lá. Polígonos também são figuras planas fechadas. Eu estou usando aqui esse objeto, ele é um sólido geométrico. Mas aí o polígono que nós estamos falando é uma figura plana. Isso significa que são só esse desenho aqui, esse quadradozinho, e não o objeto inteiro. Mas eu vou usar ele só para representar direitinho que é um desenho aqui desse primeiro quadrado, nessa areazinha aqui. Vamos lá. São formados por lados, são segmentos de reta, e não se cruzam em nenhum ponto. Então, o polígono é isso. É uma figura plana, então só essa parte aqui, que tem uma parte ligada à outra sem se cruzar. Vamos lá compreender melhor o que isso significa. Primeiro, a primeira coisa que a gente aprende, ou que a gente pretende aprender, é que o polígono ele tem lados. Então, se você observar aqui, só essa partezinha aqui desse quadrado, você vai ver que ele tem lados. Lados nada mais é do que as retas que vai unir a figura. Se a figura ela é quadrada, ela tem os lados dela que unem. Então, lados são segmentos de reta que formam o polígono em um dos seus lados. A outra coisa que a gente vai ouvir muito falar em polígono é sobre vértices. Olha lá, as vértices são os pontos de encontro entre os lados de um polígono. As vértices são esses pontos
que vai ligar a imagem àquela figura, são as vértices. Vamos entender também que ela tem ângulo interno, que são essa medida aqui do meio entre uma reta e a outra. Essa medida aqui é um ângulo interno. Mais à frente também tem um ângulo externo. A parte é essa, do ângulo externo, interno e ângulo externo. Então aí nós já aprendemos que a figura geométrica tem lados, tem vértice, ângulo interno e ângulo externo, a parte de fora. Vamos lá. E tem as diagonais, que são os segmentos de reta que se ligam dos vértices, dos dois vértices não consecutivos. Vamos lá. Fazer aí um quadradinho para você, que é essa representação aqui que eu falei do quadrado aqui desse sólido geométrico. Então, eu vou deixar aqui o chaminézinho segurando ele mais um pouquinho. Segure aqui, chaminézinho, enquanto eu volto aqui para a nossa figura plana. Vamos lá. Então, aí eu tenho um quadrado. Ele tem um lado, veja que o quadrado tem 4 lados. 1, 2, 3 e 4. Nesses pontinhos pretos que são colocados nesse quadrado, eu tenho os vértices, que foi aquilo que eu falei. O vértice ele vai juntar essas retas, que é formado pelo lado do quadrado. Eu tenho um ângulo interno e tenho um ângulo externo. Olha o ângulo interno, a medida é a parte de dentro dessa figura. E o ângulo externo é a medida de fora. Então, esse é um polígono. E se a gente for ver o nome do polígono, a figura plana é quadrado. Então, ele tem 4 partes iguais. Ok? Vamos lá. Os polígonos podem ser regular e irregular, de acordo com a medida dos seus ângulos e a congruência ou não dos seus lados. Observe essa figurinha verde escura, outra verde clara. Esse é um pentágono. Significa que essa figura plana, ela tem 5 vértices. Então, ela tem 5 lados. Por isso é um pentágono. O de cima, o verde escuro, é um retângulo. São 4 lados, né? Mas 2 são iguais. Os outros 2 dos outros lados têm medidas diferentes e também são iguais, mas com medidas diferentes. Essa é a figura do retângulo. E aí eu tenho um triângulo com 3 lados. Observou agora? O que nós dissemos lá no início foi que a gente precisa compreender o que é polígono. Então você compreendeu que polígonos são figuras planas formadas por lados, vértice, com ângulo interno, ângulo externo, os lados, as medidas dele. E a gente aprendeu que ele tem várias medidas e formatos. E a outra coisa que a gente sugeriu nessa aula aqui foi você observar e ver ângulos que existem no nosso dia a dia, à nossa volta. E aí a gente, quando olha, a gente vê aí o retângulo, o triângulo e o pentágono, a gente vê essas figuras no nosso dia a dia. Nós vemos ela como figura plana ou como um sólido geométrico, que é, no caso, esse que o chaminézinho está segurando. Vamos adiante. No dia a dia também, nós observamos que existem figuras que representam o polígono e que é um polígono, mesmo ele sendo sólido, algo que a gente toca, ou simplesmente em desenhos, que a gente pode observar no dia a dia. Esses polígonos aqui, o triângulo, por exemplo, é triângulo porque tem 3 lados. Entende agora que o polígono é uma figura com lados e as figuras podem ter vários lados? Temos o quadrado, que é uma figura com 4 lados. O pentágono, que é uma figura com 5 lados. Hexágono, que é uma figura com 6 lados. O heptágono, que é com 7 lados. Octógono,
com 8 lados, enágono com 9 e o decágono com 10. Se você contar direitinho aí, você vai ver que essas figuras todas, né, são divididas exatamente como o nome diz. No seu dia a dia, o que existe que você pode associar ao ensino hoje, ou ao estudo hoje de pentágono ou de polígonos? Vamos lá. A gente ainda tem essas outras figuras com lados diferentes e com nomes diferentes. Mas o paralelogramo, por exemplo, tem esse nome, mas se você for ver, ele tem 4 partes. É só o formato da figura, que aí nas aulas posteriores a gente vai estudar sobre isso. Mas nesse ponto e nesse assunto é exatamente o que a gente precisa aprender hoje, é compreender o que é polígono. Vamos lá. Para que uma figura seja considerada polígono, ela não pode ter qualquer lado que faça curva, ela não pode ter dois lados se cruzando, fazendo um cruzamento, não pode, e não pode ter abertura. Um polígono é uma figura fechada. Vou dar um exemplo logo a seguir. Por exemplo, a figura A. Eu tenho metade como se eu fosse construir um triângulo e a outra metade como se fosse fazer um círculo. Esse não é um polígono. O outro eu tenho um terço quase de um quadrado, né? Mas está aberto. Ele começou e não fechou. O polígono, ela tem essa imagem, ela é toda fechadinha com os seus lados todos completinho. Não tem abertura. Então, nesse caso, a figura B, ela não é um polígono. Na outra, na figura C, observe que parece ser 2 triângulos se unindo. Não pode ser um polígono. Eu tenho figuras cruzadas aí e ainda tem uma abertura. Então, ela não é polígono. Ok? O polígono, ele tem que ter os seus lados todos fechados, como esses daí. Ok? Vamos lá. No nosso dia a dia, como eu falei, nós passamos desapercebido por muitas coisas que representam o polígono. Por exemplo, essa placa de trânsito aí, ela representa um polígono, né? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então, ela é um octógono, ela representa um polígono de 8 partes. Aqui, a bandeira do Brasil é um polígono. Isso, veja, não é a bandeira mesmo física, porque quando a gente pega um objeto, como esse aqui de chaminézinho, e a gente toca, ele é um sólido geométrico. Quando ele é só um desenho, ela é uma figura geométrica. Entende agora? Então, nessa bandeira do Brasil aí, no desenho da bandeira do Brasil, é também um polígono. Coloquei um círculo, mas o círculo da bola está dentro do quadrado. Esse quadrado aí é um polígono. Representei aí uma colmeia. Se a gente observar uma colmeia de perto, nós vamos perceber que cada abertura da colmeia é um polígono. É uma figurinha bem bonitinha, bem organizadinha, que é construído pelas abelhas. No piso cerâmico, nós observamos também nesse piso aí, eles são divididos em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Mas a gente tem piso de várias formas, né? Vários desenhos na cerâmica. E esses desenhos que tem lá na cerâmica, ou essa forma da cerâmica, são também figuras que representam polígono. A casa, olha, veja aí o que a gente chama de cumieira da casa, né? Essa divisão aí, essa abertura é um triângulo. As janelas, que são quadrados, são polígonos também. Veja quanta coisa no dia a dia e a gente muitas vezes nem percebe, mas é polígono. Na bandeira, no formato do relógio. Veja aí, no formato do meu relógio, no formato de um pente, de uma régua.
não é? Então veja o quanto a gente tem imagem de polígono no nosso dia a dia. Na caixa da pizza, que a gente recebe todos os dias, que a gente compra todos os dias muitas vezes, e a gente não observa, mas agora você vai observar. E aí, o que a gente te estimula a fazer é exatamente isso, porque quanto mais você une a teoria do que a gente estuda aqui, da teoria do que você aprende em sala de aula, a teoria do que o professor te ensina, a professora te ensina, os livros que você lê, o que você vê nas TVs, nos celulares, quanto mais você une esse conhecimento teórico, a prática do seu dia a dia, mais aquele conhecimento vai ficar fixo na tua mente, ela não vai sair. Então, quando a gente falar polígono, a palavra polígono, que significa vários lados, ela não vai ser algo estranho para você, vai ser algo comum, porque no dia a dia você observa que você é cercado por isso. A maioria de nós temos trabalhos no dia a dia que tem as representações das figuras geométricas, e polígono é isso. Vamos lá. Como eu pedi, né, o desafio é você identificar aí na sua casa, no seu trabalho, nas ruas, coisas ou objetos que representem polígonos. Sei que há muitos ao seu redor e compartilhe seu conhecimento com outras pessoas. É o que eu sempre falo. Quando você compartilha o que você aprendeu, você também aprende mais ainda. Então, são formas de aprender, lendo, pesquisando e associando aquilo que você leu e pesquisou à sua prática de vida. Porque quando a gente aprende algo, a gente tem que colocar em prática o que a gente aprendeu. E nada melhor do que ensinando. Tenho certeza que você aí que está em casa, os jovens e o adulto, vai poder agora também ajudar o seu neto, o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho, o seu primo, prima, a fazer uma atividade que venha de casa agora envolvendo polígono. Porque você vai ver o quanto é fácil. Quando você ensina, você também aprende. É por isso que muitas vezes os professores detêm um conhecimento mais rápido. Não é porque ele estudou uma única vez, mas é porque ele vive na prática do ensino. Então, ensina também, aprende a ser um pesquisador, a observar o teu dia a dia. E vou concluir a nossa aula com Cora Coralina mais uma vez. Por que eu uso tanto Cora Coralina nas nossas aulas? Porque eu sei que é para jovens e adultos. Eu já sou professora de jovens e adultos há 16 anos. E a gente aos poucos vai percebendo a necessidade do jovem e do adulto que em algum momento da vida, por alguma falha, sei lá, de alguma coisa que aconteceu, parou de estudar e quando voltou a estudar já estava fora da faixa escolar, aquela que é determinada pela lei, e aí voltou a estudar, que é uma coisa maravilhosa. Eu uso Cora Coralina porque ela foi uma mulher que era dona de casa, que não tinha tempo tanto para se dedicar às artes literárias, mas ela mesmo assim não desistiu do sonho dela. Por isso que eu uso ela como exemplo. Se você puder pesquisar sobre ela, você vai ver. Então, Cora Coralina, ela diz, olha, eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta. Recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos. Nós, como adulto, temos muitas vezes pensamentos negativos, ouvimos muito palavras negativas, mas aí eu te estimulo a ficar com o que é de positivo. E Cora Coralina foi uma mulher muito maravilhosa e positiva. Eu te estimulo a permanecer estudando, a permanecer insistindo em aprender e a convidar também outras pessoas a estudar com a gente. Um abraço, um beijo e até a próxima aula. Tchau!